A graça e a paz estejam com todos vós. Amém? Hoje, o Senhor permitiu que eu trouxesse uma palavra para o nosso dia de hoje. Essa palavra ela se encontra em Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofenda e dirige-me pelo caminho eterno. Às vezes, nós, como seres humanos, pensamos que não precisamos de perdão do Senhor. Então, no entanto, Jesus nos ensinou o quê? A orar. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Isso está escrito em Lucas 11:4. Vocês podem até confirmar lá. Em outras palavras, perdoar as nossas falhas, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas contigo, perdoa o mal que fizemos. Se você quer ver suas orações respondidas afirmativamente, deverá confessar o seu próprio pecado. A palavra diz que quando nós queremos ver as nossas orações respondidas afirmativamente, primeiro nós devemos fazer o quê? Confessar os nossos pecados. Então, mas o que acontece com nós? Nem sempre estamos conscientes dos pecados que cometemos. E ainda há diferentes maneiras. O pecado ele pode ser definido. Porque o que quer dizer? Ainda há diferentes maneiras de pecado, né? E esse pecado ele pode ser definido. Mas, para isso, o pecado, às vezes, né, o pecado ele não é meramente uma quebra das leis de Deus. Ele é muito mais do que um simples sinal. A Bíblia nos diz que tudo que não provém da fé é pecado. Então, tudo que não provém da fé, da sua fé com Deus, é pecado. Então, se eu fizer alguma coisa sem a certeza de que tenho a bênção de Deus, pode ser pecado. Irmãos, quando nós fizemos algo que às vezes nós pensamos que não tem a bênção de Deus, isto pode ser pecado. Então a palavra nos ensina assim que nós temos que buscar auxílio do Senhor. E como que você pode buscar esse auxílio de Deus? Consultando a Bíblia, pedindo ao Senhor, orando ao Senhor e pedindo a Ele uma resposta. Quando Ele te dá a resposta, você vai entender se você deve ou não fazer aquilo. Se você deve ou não estar dando aquela opinião, se você deve ou não ir aonde você quer, porque Deus vai tomar a direção da sua vida. E quando Deus toma a direção, tudo fica mais certo, tudo fica mais confiável, entendeu? Tudo dá mais certo, entendeu? Então, há pecados também de omissão. O que quer dizer? Esses pecados de omissão é quando você sabe que pode fazer o bem e não faz. E isso você pode confirmar lá em Tiago 4,17. Esses pecados de omissão é porque, às vezes a gente vê um necessitado, vê um precisando, e às vezes a gente não chega ali perto para até mesmo fazer uma oração ou dar uma palavra de consolo. Não vamos dizer fisicamente você ajudar financeiramente, mas você ajudar com palavras, ajudar querendo o bem da pessoa. Então, se você pode fazer isso, às vezes não faz, você está cometendo pecado. Na verdade, o Senhor, Ele nos orienta a tudo. Então, eu vou até citar algo aqui para vocês entenderem. Você já reparou, você, eu, que quando nós usamos uma roupa branca, parece que a roupa suja mais rápido? Porque, na realidade, acho que manchas e sujeiras ficam apenas mais visíveis no fundo branco. Porque o que acontece? Quando a roupa é muito clara, até de você sentar em algum lugar que não está limpo, está sujo, a sujeira ali vai se tornar visível. E até em um lençol, em uma cortina, algo assim da sua casa, você vai ver a sujeira mais visível. Porque a sujeira, ela no fundo branco, ela se torna mais visível.
E é isso que acontece quando nós chegamos na presença de Deus. Se Deus é amor, é paz, é mansidão, é carinho, é alegria, se nós estamos com pecado e chegamos na presença do Senhor, sem pedir ao Senhor perdão por estes pecados, este pecado ele vai ficar mais visível diante do Senhor. Então, quando podemos ver quem é Ele realmente e vemos quem somos nós realmente, então nós vamos o quê? Aprender a orar pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, porque a Bíblia diz afirmativamente que diz assim que quando nós dizemos afirmativamente que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Irmãos, então quando nós oramos ao Senhor, sem pedir primeiramente ao Senhor perdão pelos nossos pecados, é como se nós estivéssemos afirmando ao Senhor que estamos, que não temos pecado. E enganamos a nós mesmos, porque a verdade não está em nós. Então, o que nós devemos fazer? Todas as vezes que vamos orar ao Senhor, pedindo algo ao Senhor, primeiramente devemos pedir ao Senhor, orar ao Senhor, pedindo ao Senhor, como está escrito aqui em Salmo 139, faça desse salmo, desse versículo 23 e 24, para você uma oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofenda e dirige-me pelo caminho eterno. Então, quando você faz essa oração ao Senhor, pedindo ao Senhor que dirija o seu caminho até ao caminho eterno, você está reconhecendo que você é um pecador. Quando você pede Ele para sondar o seu coração, sonda-me, meu Deus, e conheces o meu coração. Então você está pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados. E quanto mais você cresce espiritualmente, mais que se consciente se tornará o pecado, o seu próprio pecado. Quer dizer, mais conscientemente do seu próprio pecado, você verá o seu próprio pecado. Quanto mais a gente vai crescendo espiritualmente, mais nós reconhecemos que somos pecadores. Sabe por quê? Na verdade, irmãos, o Senhor, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. É por isso que temos que aprender a orar ao Senhor desta maneira, pedindo Ele perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelo aquilo que fizemos que não foi do agrado dEle. Orar esse Salmo 139, no versículo 23 e 24, pedindo ao Senhor que sonda o seu coração e que porque Ele conhece as suas necessidades. E quando você reconhece que é um pecador, a sua oração, ela vai chegar ao Senhor de uma forma mais visível, porque você vai estar pedindo ao Senhor perdão. Então, quando você pede ao Senhor perdão pelos teus pecados, você se chega ao Senhor mais visível. Amém? E é isso que o Senhor quer, que você aprenda a fazer uma oração, mas a fazer uma oração pedindo primeiro ao Senhor perdão pelos seus pecados e depois orando pela sua necessidade. Amém? Glória a Deus. Este é o ensinamento do Senhor para nós hoje. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Seu Deus, mais uma vez estamos aqui debaixo da tua proteção. Oh Deus, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, mas pedindo ao Senhor que passe do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Senhor, sonda nosso coração, sonda nossa mente, Senhor. Mas, Senhor Deus, que as nossas necessidades possam ser respondidas por Ti, meu Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz estejam com todos vós. Amém?